Comecei a trabalhar com roteiro propriamente na Maurício de Souza Produções. Antes de trabalhar como roteirista, eu trabalhei em estamparia, fazendo desenhos para camiseta, e depois eu fui trabalhar no estúdio de desenho animado, fazendo intervalação. Quando eu saí desse estúdio, que foi na época mais ou menos do Plano Collor, em 90, aí eu tive a oportunidade de ir para Maurício de Souza, e lá um amigo comum lá dos meus amigos, o Canton, ele falou pra mim se eu não queria tentar fazer uma coisa diferente, que era fazer quadrinhos. Eu tinha feito quadrinhos só assim, com os meus personagens, nunca tinha feito profissionalmente. Então eu comecei a fazer algumas histórias, passei, o Maurício gostou, e aí foi a hora que deu o clique de falar, é isso que eu queria fazer e não sabia. Então foi trabalhando na Maurício de Souza que eu comecei a realmente a trabalhar e entender o que era ser um roteirista de quadrinhos. Parte de inspiração. A inspiração varia muito, né? Para cada roteirista tem um jeito, né, de procurar suas inspirações. No meu caso, eu gosto muito de assistir filme, eu faço muita sátira de filme, tem os clássicos de cinema, eu gosto de fazer muitas, eu já fiz Coelhada nas Estrelas, baseado em Star Wars, Avaturma, do Avatar. Quer dizer, eu gosto muito de brincar com essa área do cinema, mas tudo pode gerar uma boa história. No caso, por exemplo, uma música, nos Beatles, que eu gosto muito também, já fiz com a Turma do Penadinho. Tudo é possível se transformar numa história. Basta que você tenha essa concentração e de tirar de uma ideia, às vezes é de uma conversa, às vezes é de um livro que você leu, às vezes é de uma matéria no jornal. Tudo pode se transformar numa história, tudo tem esse potencial. Então, na verdade, cabe ao roteirista saber a melhor maneira de fazer isso, de tirar de cada coisa uma boa história, né? Porque sempre a história está ali, só você tem que procurar a melhor maneira de transformar aquilo que você está vendo, que você está lendo, numa boa história para o seu público. As histórias, a gente tem uma grande liberdade na Maurício de Souza, né? O Maurício é uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito legal, que a sala dele está sempre aberta para os roteiristas, para os artistas da casa. A gente precisando conversar com ele sobre uma história, a gente tem esse acesso com ele. É uma pessoa muito aberta. E a maioria dos roteiristas trabalham assim, fazendo as histórias de todos os personagens. Lá, no caso, você tem que ter um conhecimento de todas as turmas, né? Turma do Penadinho, Magali, Cascão. Você tem que saber escrever de todos os personagens. Você não é um roteirista de um personagem. Você tem que saber escrever sobre todos. Então, você vai escrevendo algumas histórias, algumas são de 10, outras de 7. Aí depois, com o tempo, você começa a receber às vezes alguma indicação do tipo, olha, a gente está precisando de uma história de 5 páginas para fechar a revista e tem que ser de Magali. Aí você se condiciona a fazer uma história com aquele número de páginas e aquele personagem. Mas geralmente o tema é livre, os personagens também, a não ser histórias especiais. Às vezes a gente é contatado por empresas para fazer uma história sobre, sei lá, algum produto que vai usar o personagem, ou às vezes a gente tem essas coisas como uma história especial, de Natal, ou uma história especial de cinema. Aí você tem que se condicionar a fazer aquele número de páginas certinho. Então, às vezes, dependendo das histórias, a gente tem uma reunião com o Maurício, se ele vai defender um tema, olha, esse ano a gente vai falar sobre Mônica 50 anos, então ele junto com a Alice, que é a diretora de arte, eles às vezes definem qual roteirista vai fazer sobre qual história. Mas no geral as histórias são livres, assim, os roteiristas têm liberdade para fazer um número de páginas e qual personagem que ele vai escolher, com um bom senso.
tem alguns processos de criação dependendo do estilo da história. Por exemplo, no clássico do cinema, eu gosto de primeiro assistir o filme, depois desse filme eu vou pegar, fazer uma escalação de elenco, ver qual personagem se adequa a cada personagem relativo ao filme, e aí começo a fazer pensando nas piadinhas e cada personagem que vai ser melhor para cada do andamento da história. Uma história do tipo que nem o Chico Bento Moço. O Chico Bento Moço ele tem 90 páginas, então eu escrevo de forma corrida como se fosse um texto de peça de teatro, 9 páginas. Daquelas 9 páginas eu sei que cada página vai corresponder a 10. Mesma coisa vale para a Turma da Mônica Jovem. 120 páginas, 12 páginas, cada página 10. E historinha normal de turma, às vezes eu escrevo direto a história, só dividindo os quadrinhos, e aí quando eu termino ela eu volto e começo a desenhar os personagens. E já fica uma coisa mais fácil, que eu já sei o começo e o final da história, né? Esse é o meu processo. O Ouro da Casa foi uma coisa muito bacana, um convite que veio do Sidney Guzman, que já tinha feito os MSP 50, né? As 3, a trilogia, como ele fala. E foi muito legal esse convite, uma ideia do Maurício de homenagear o pessoal, né, dessa vez, que trabalha na casa, né, na Maurício de Souza Produções. E uma ideia que eu tive na hora assim, foi falar, pô, eu adoro aqueles bonequinhos de massinha que eu via em desenhos animados. E aí foi aí que eu comecei a ter a ideia de fazer uma história toda com massinha. Foi uma coisa bem doida que assim, começou com a primeira fotografia que eu tirei no ambiente, que eu vi que ia dar certo, que me motivou a fazer o resto da história. Mas foi uma história totalmente planejada. Primeiro eu fiz ela como um roteiro normal de história em quadrinhos, mostrei pro Sidão, o Sidão aprovou, achou legal, e aí eu comecei a construir os cenários, aí fazer as árvores, fazer tudo aquilo, e aí a primeira foto, quando eu vi que a iluminação tinha ficado legal, é que eu acreditei e falei, não, vou fazer. E eu levei as férias inteiras, foram uns 30 dias mais doidos, felizes e divertidos da minha vida, que eu fiquei ali brincando, uma coisa que eu adorava fazer, da infância, brincar com os bonequinhos e fazer a minha história do Ouro da Casa, que pelo visto assim, muita gente gostou e eu fiquei feliz com o resultado. A relação com quadrinhos é uma relação muito assim, antiga, né? Eu sempre, desde criança, adorei desenhar, sempre gostei de história em quadrinhos. É aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Toda criança desenha. Vai chegar uma fase que ela vai largar o lápis e vai começar a pensar em outras coisas. E é nessas horas que as pessoas vão definindo as suas profissões. Quando a criança não larga a caneta, não larga o lápis e continua compulsivamente desenhar em papel de mão, em papel de tudo, essa pessoa com certeza vai para a área artística, que foi o meu caso. Eu desenhava até em bloquinho de nota fiscal para meu pai. Mas eu tenho uma historinha que é muito bacana, para mim é muito significativa. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiz uma historinha com 4 quadrinhos, que era com um pirata, chamava o Pirata Azarado. E essa historinha saiu na Folhinha de São Paulo, que era na época com a Turma da Mônica, Maurício de Souza, numa parte chamada Futuro Artista. Então aquilo foi para mim muito legal, depois de tanto tempo, saber que eu entrei lá e que realmente era um futuro artista da empresa. E foi uma coisa assim que para mim hoje até é muito bacana, muito emocionante. E aquilo que eu falei, complementando o que tinha falado antes, eu sempre gostei de desenho, mas eu não sabia que existia a profissão roteirista. Eu sabia que existia desenhista, e no caso do Maurício eu achava que ele fazia tudo sozinho. E entrando na empresa que eu comecei a prestar atenção que existiam vários profissionais. Então é uma coisa bacana de você começar a ver que tem a pessoa que faz o roteiro, tem a pessoa que faz o desenho, a arte final, o acabamento, a cor, letra. E foi lá então que eu comecei a descobrir que eu gostava realmente de fazer a roteiro. Essa parte de criação, que eu já gostava muito de criar as histórias com os meus personagens quando eu era criança. Então ali na empresa do Maurício de Souza desenvolveu mais e deu esse clique de falar, pô, é isso que eu queria fazer na minha vida e não sabia. Então hoje eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada de trabalhar com uma coisa que eu realmente gosto, que eu realmente amo. Recebi o convite do Maurício, foi uma coisa assim engraçada, porque na verdade eu já estava lá há algum tempo trabalhando, fazendo as minhas histórias lá com os personagens, mandava, mas eu ainda não tinha o retorno, né? E aí um dia tocou o telefone lá, me chamaram e era o Maurício do outro lado, falando se eu tinha condição de fazer umas 90 páginas aprovadas por mês, né?
Aí na hora você dá aquela titubeada, você não sabe o que fazer, o que falar. Primeiro você fica, né, quem tá ligando pra você é o Maurício de Souza, que é uma coisa de infância que você tem ali. E a outra é, será que eu vou conseguir fazer isso, né? Então foi duas emoções muito grandes, né? Muito baque na mesma hora. Mas foi muito bacana, muito emocionante. E o Maurício é uma pessoa fantástica, assim, que a gente só tem que elogiar e dizer bem, porque é uma pessoa que está sempre com um astral muito bom e ele passa isso pra gente. Ele passou muito bem essa filosofia e eu falo, o Maurício é criador de toda a Turma da Mônica e eu sou um padrinho zeloso, eu adoro os personagens dele e vou sempre cuidar muito bem.